Bom dia, pessoal. Obrigada pela presença de todos. Meu nome é Ana, sou bióloga de formação. Eu sou diretora técnica da empresa Gabriel Biotecnologia. A gente trabalha na fabricação de probióticos e compostos bioativos. E hoje eu vou falar um pouco deles e dos paraprobióticos em aplicações principalmente tópicas. Então, a pele, né, a primeira coisa que a gente tem que pensar quando a gente está pensando em pele é que ela é um ecossistema complexo. Ou seja, a nossa pele não é estéril, ela é povoada por uma série de micro-organismos e de acordo com a região anatômica do nosso corpo, a gente vai ter diversidade nessa composição. Então, minha testa ela é um pouco mais sebácea, vai ter um tipo de micro-organismo. O meu pé é mais seco, vai ter outra composição de microbiota. Então, regiões anatômicas ao longo do nosso corpo, na nossa pele, tem variação de composição, né, desse ecossistema, de acordo com as características de fato do local. Muito se fala em microbiota de intestino, né, e hoje em dia a microbiota cutânea cada vez mais está surgindo e demonstrando a sua importância, principalmente relacionada com doenças de pele. E pode ter uma variedade até maior do que o nosso intestino. Então, quando a gente pensa em pele novamente, o que é muito importante? Estar com a função barreira da nossa pele preservada. Se eu estou com a função barreira íntegra, eu estou com uma pele saudável e tudo certo. Se eu não estou com a minha barreira íntegra, a minha microbiota diretamente é alterada. O que vem primeiro não se sabe. Então, isso influencia diretamente na integridade da nossa pele, tendo em vista que todos os dias nós estamos expostos a agentes patogênicos. O ar, ele está cheio de bactérias, né, que estão aqui sobre a nossa pele e nós estamos saudáveis, nós estamos com a nossa barreira íntegra e por isso que nós não estamos com nenhuma infecção de pele. Se eu tiver alguma porta de entrada para um micro-organismo entrar na minha pele, eu vou ter uma infecção, e essa função barreira está prejudicada. Bom, aqui um pouco, só brevemente, né, lembrando as camadas aqui, especificamente de epiderme, pensando em função barreira, né? Então, a epiderme é dividida em 5 camadas, então os queratinócitos iniciam, né, são formados aqui na camada basal, e à medida que eles sobem, né, em direção à camada córnea, é um processo chamado de queratinização, e chegando bem aqui em cima, eles vão virando anucleados, bastante depósito de lipídios, ceramidas, queratina, para fazer uma barreira hidrofóbica bem lipídica. Então isso faz com que a nossa pele seja muito seletiva no que vai permear nela. Se ela não tivesse isso, né, qualquer coisa permearia pela nossa pele e conseguiria entrar pelo nosso corpo. Então, sempre essa formação, né, de queratinócitos da camada basal em direção à camada córnea. Aqui, um exemplo, né, de epiderme, com a função da barreira íntegra. Então, aqui seriam a camada mais externa da nossa epiderme, os corneócitos. Então, aqui, células bem justapostas, embebidas em matriz extracelular, em bastante lipídios, para que tanto a gente não perca a água que está dentro do nosso corpo, na nossa pele, mantenha essa hidratação, e que substâncias nocivas e micro-organismos não possam penetrar aqui dentro da minha pele. Se eu tenho, né, uma abertura de porta nessa minha função barreira, eu vou tanto abrir o caminho para a permeabilidade de micro-organismos e de substâncias nocivas, como eu vou ter a perda de água transepidérmica. Então, eu vou perder toda a hidratação da minha pele através dessa evaporação que vai ocorrer da água, né, para o ambiente externo, e isso, né, caracteriza uma função barreira desequilibrada. Então, desequilíbrio de função barreira está atrelado, né, pensando em microbiota, né, intestinal, fazendo, né, um link com microbiota cutânea, a ideia é muito parecida. Então, se eu estou com uma pele, né, em desequilíbrio, ela vai ser permeável e eu vou ter problemas, né, de desregulação de microbiota por causa disso, vai gerar reações inflamatórias e eu vou ver o problema que eu estou gerando. E no intestino, a mesma forma. A
A gente tem nosso intestino, se ele está permeável, vai começar a passar micro-organismos, alérgenos pela parede do nosso intestino e isso vai desencadear respostas sistêmicas. Então, a ideia, né, de função barreira, tanto da nossa pele quanto do nosso intestino, é a mesma. A importância. Né? Então, e como nós obtivemos avanços no conhecimento da microbiota da pele? Então, uma questão que só foi possível, né, de ser analisada e de fato descoberta da nossa microbiota em relação à sua composição foi com os avanços do sequenciamento genético de DNA. Então, isso é muito recente. Principalmente bactérias que vivem no nosso interior. Então, intestino delgado, intestino grosso. Para recuperar por microbiologia é muito difícil. Muitas bactérias não são cultiváveis no laboratório. Então, até 2007, 2009, a gente não sabia tudo que ocupava o nosso corpo. Então, esses avanços de biologia molecular, de sequenciamento genético que propiciaram isso, e principalmente o projeto Microbioma Humano, feito pelo Instituto Nacional de Saúde dos Estados Unidos. Ele começou em 2007 e terminou só em 2016. O que eles fizeram? Recrutaram milhares de pessoas saudáveis, escolheram, né, pontos principais e começaram a fazer sequenciamento de microbiota dessas pessoas. Então, escolheram o que, por exemplo? Microbioma oral, microbioma de placenta, microbioma vaginal, e aqui os dois principais e mais falados hoje em dia, né? Microbioma intestinal e microbioma da pele. Então, recrutaram as pessoas, coletaram amostras e foram sequenciando para mapear, né, qual eram os micro-organismos que habitavam essas regiões. E com esses dados, né, com esses avanços, que hoje a gente conhece, né, e consegue até estudar doenças, né, baseados em perfis de microbiota. Então aqui, como eu falei, em relação a regiões anatômicas, né, pensando na nossa pele, de acordo com a coloração, aqui é verde, se vocês forem ver lá nas axilas, e aqui região de antebraço, próximo aqui da dobra do cotovelo, regiões vermelhas, regiões mais secas, então aqui costas, parte aqui dorsal, antebraço, regiões úmidas, mais sebáceas, azul, regiões sebáceas, testa, né? Que nem eu falei, como é que a gente tem essa variação anatômica e de composição, aqui é sebáceo, aqui é seco, e a gente vai querer que viva a mesma coisa nos dois lugares. Então não é bem assim. Então, de acordo com essas características de regiões úmidas, secas e sebáceas, conseguiram se identificar as bactérias que vivem nessas regiões, né? E determinar os filos predominantes nesses locais. Além disso, né, também conseguiram determinar pessoas com doenças de pele e padrões de microbiota diferentes de adultos saudáveis. Então, uma série de fatores, né, interferem nessa microbiota da pele. O que eu vou fazer que pode interferir na microbiota da minha pele? Uso de medicações, antibióticos, tanto orais como tópicos. Orais vai influenciar tanto no meu microbioma intestinal quanto no meu microbioma cutâneo. Tópicos, mais específico. Idade, estado de saúde, hábitos do cotidiano, se a pessoa fuma, com a idade é normal a gente ter uma menor diversidade de micro-organismos habitando o nosso corpo. Então, uma série de fatores ao longo da nossa vida vão influenciando e fazendo com que cada vez a diversidade de micro-organismos que habitam o nosso corpo diminua. Isso é um processo normal. Lavar a pele demais ou com produtos muito abrasivos, passar uma esponja no banho, será que não está tirando demais a minha barreira cutânea? Uma água bem quente, será que não está dissolvendo os lipídios da minha função barreira e isso está alterando a minha microbiota? É bom dar uma sensação de limpeza, mas está sendo abrasivo, está lavando, está tirando lipídio e abrindo caminho para permeabilidade cutânea. Da mesma forma, exposição a radicais livres, né, gerado pela radiação UV, isso daí, né, tanto influenciando na microbiota, né, que está sobre a nossa pele, também síntese de colágeno, né, isso afeta até porções mais profundas da pele, né. Então, radicais livres são prejudiciais para nós, humanos, mas também são para uma bactéria. Ela também é um ser vivo, né, pode ser uma bactéria,
mas também um radical livre, um óxido, um superóxido, algo assim, vai matar ela ou vai danificar da mesma forma que ela está fazendo com as nossas células. Uma alimentação diretamente relacionada com quadros inflamatórios, então quadros inflamatórios, sistêmicos, refletindo em algo que eu estou vendo na minha pele pela minha alimentação, ou alérgenos também que eu estou ingerindo, meu intestino está permeável e eu estou vendo essa alergia no meu rosto, no meu braço, pode ser somente algo de ingestão que está aparecendo na minha pele. E também o estresse, né, que libera também mediadores pró-inflamatórios, também em questão de estresse sistêmico que vai influenciar na minha pele. Procedimentos agressivos, estéticos ou realizados sem orientação, né? Eu, por exemplo, há alguns anos atrás fiz um laser, foi muito agressivo na minha região aqui, próximo ao olho. Até hoje eu trato de melasma, que minha amiga Marina vai falar depois também. O que aconteceu? Uma inflamação exacerbada. Então, ali foi um laser muito forte, às vezes, que a gente faz na nossa pele, não foi adequado para isso, e desencadeou uma resposta inflamatória tão forte, e agora eu fico com melasma recorrente devido a isso. Então, é tratamento depois que o problema já está instaurado. Então, microbiota e função barreira têm uma conexão muito próxima. A função barreira é dependente de uma microbiota saudável e uma microbiota saudável é super dependente de uma barreira íntegra. Então elas têm que andar em conjunto para a coisa funcionar, para a gente ter uma saúde, né, em questão homeostase de pele. Perturbações na função barreira, então qualquer alteração na minha barreira epidérmica vão desencadear em alterações nas comunidades microbianas que vivem na minha pele. Eu tenho alterações em microbioma de pele, eu estou muito relacionando a doenças de pele que eu vou apresentar à frente. Então, alterações de microbiota têm padrões em doenças, por exemplo, como dermatite atópica, psoríase, acne, caspa, dermatite seborreica. As pessoas têm perfis de microbiota alterado iguais. Então, é um padrão, né, de alteração de comunidade microbiana, né, que tem uma pele doente e pele saudável associada a padrões, né, de microbiota de pessoas saudáveis, então tem padrões comuns entre elas. Aqui uma frase, né, falando em relação à pele doente e pele saudável, é a história de quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha. Então, é uma pele com alterações no microbioma que levam à doença, ou é uma alteração na barreira que leva a uma alteração no microbioma e uma doença? Então, não se sabe exatamente se é a função barreira que altera o microbioma ou se ele, ou por questões genéticas, pode ter uma alteração e daí ter um problema em função barreira. Então, esses são casos específicos, né, e são estudados por especialistas. Aqui, doenças relacionadas especificamente com a função barreira comprometida. Então, como eu falei para vocês, por exemplo, dermatite atópica, ela tem um fingerprint, vamos dizer assim, de microbioma. Então, as pessoas com dermatite atópica, se fizer uma análise, sequenciamento genético, vão ter Staphylococcus aureus aumentada, Malassezia, um fungo diminuído, actinobactéria diminuído, uma baixa diversidade microbiana. Então, isso é comum em pessoas que apresentam essa doença. Da mesma forma, a psoríase, então se vocês forem ver aqui, tem bactérias, no caso fungos aqui, Malassezia, que se repetem e outros variam. Aqui no caso de psoríase, tem aumento de Streptococcus, pode ter uma baixa ou alta de Staphylococcus, então isso é variável de acordo com as doenças de pele. E da mesma forma na acne, na rosácea, dermatite seborreica, caspa. Aqui uma curiosidade, por exemplo, a Malassezia na caspa. O que ela faz no nosso couro cabeludo quando a pessoa está com caspa? A Malassezia é um fungo. Ela vai lá, ela se alimenta da secreção sebácea do nosso couro cabeludo. Só interessa para ela ácidos graxos saturados. Então, ela tem ali o nosso sebo, ela vai tirando ácidos graxos saturados a partir dos triglicerídeos que estão ali no sebo e ela vai deixando para trás, depositando só ácido graxo insaturado, que não interessa para ela.
Então isso causa um desbalanço, né, em equilíbrio de secreção sebácea no couro cabeludo e é um dos problemas, né, atrelados à caspa. Então, às vezes, um shampoo tu vai controlar a malacésia e tu já vai ter um resultado rápido porque ela é a causadora maior do problema. Entende? Bom, e probióticos para probióticos, né, é o nome da aula, o que tudo isso tem a ver, né, com a aplicação em pele. Então aqui só retomando algumas definições, né, probióticos, micro-organismos vivos que quando administrados em quantidades adequadas conferem benefício para a saúde do hospedeiro. Os paraprobióticos são os probióticos só com a sua forma inativada. Então, ao longo do processo produtivo, a gente faz uma inativação. Então, são bactérias e outros micro-organismos não viáveis ou frações celulares que, quando administrados em quantidades adequadas, também conferem benefício. Esse benefício, né, se dá de que forma? Por reconhecimento imunológico. Então, o uso, né, de paraprobióticos, seja de forma tópica na pele, como em consumo oral, está muito ligado à composição dessas bactérias que elas têm na parede celular dela, compostos que são reconhecidos pelo nosso sistema imune. Aqui alguns exemplos: peptidiglicanos, ácidos teicoicos, algumas proteínas de superfície. É isso que faz a função, né, de reconhecimento imunológico pelo nosso corpo. Então aqui coloco para vocês um exemplo, né? Aqui seria uma bactéria e aqui a parte mais externa dela, esquematizada, que seria a parede celular. Então, uma bactéria gram-positiva, ela tem um tipo de padrão de parede celular. Bactéria gram-positiva, exemplos: lactobacillus, bifidobacterium, streptococcus, são os probióticos que são mais consumidos e utilizados. Exemplos de bactéria gram-negativa, E. coli, super conhecida. Então, assim, se vocês verem, o arranjo da parede celular delas é diferente e elas também têm composições que variam. Então, aqui, por exemplo, na gram-positiva, eu tenho lipopolissacarídeo. Na gram-positiva, eu não tenho isso. Eu tenho ácido teicoico, lipoteicoico, peptidoglicano. E esses compostos, né, de parede celular é que são reconhecidos pelo nosso sistema imunológico. Então, isso é padrão. Então, são reconhecidos pelos chamados PPRs, que são PRLs, receptores de reconhecimento de padrão, porque isso é a assinatura de uma bactéria, vamos dizer assim. Então, as composições de parede celular dizem se ela é uma bactéria boa ou se ela é uma bactéria patogênica e para que lado o meu sistema imunológico vai caminhar. Se for uma patogênica, vai desencadear uma cascata inflamatória ou vai fazer ativação do sistema imune. Se for uma bactéria boa, o que ele vai fazer? Como que ele vai conduzir? Quais são os benefícios? Então, tudo isso é regulado pela composição de parede celular dessas bactérias. Aqui só um exemplo, né? Então, quando a gente fala de paraprobióticos, outro termo muito utilizado e conhecido é MAMPs. Né? Então, padrões moleculares associados a micro-organismos, indo de trás para frente porque a sigla veio do inglês. Quando eu estou falando de micro-organismos benéficos, eu falo MAMPs. Quando eu falo de micro-organismos patogênicos, por exemplo, E. coli, são padrões moleculares associados a patógenos. A única diferença é esse P e o M para saber que é um patógeno, tá? Então, os padrões são diferentes. Nós temos receptores celulares que são específicos para reconhecimento desses padrões, vão fazer uma ativação do sistema imune, como por receptores específicos. Por exemplo, os Toll-like receptors. Eu tenho o Toll-like receptor como exemplo específico para lipopolissacarídeo, que é aquele composto de parede de bactéria gram-negativa, que é patogênica. Então, eu tenho um receptor na minha pele, eu tenho um receptor no meu intestino, Toll-like, o 4, que ele só reconhece lipopolissacarídeo. Então, bateu o NPS no lugar, ele já sabe que é uma bactéria patogênica e desencadeia a ativação de resposta imune inata de acordo com o padrão que ele está reconhecendo. Então, o modo de ação, tanto para consumo oral, né, de paraprobióticos, de MAMPs, é igual tanto para consumo oral quanto para consumo tópico. O padrão de reconhecimento é o mesmo, a ideia é a mesma. Aqui, o exemplo
relacionado ao sistema produtivo dos MAMPs. Então, quando eu vou produzir um probiótico ou um MAMP, o início é igual, tá? Então, tudo vai começar a partir de um cultivo, de uma fermentação dessa bactéria que eu estou produzindo. Então, seja um lactobacillus, uma bifidobactéria, um Saccharomyces, um Streptococcus. Depois que eu tiver esse fermentador cultivado, após, sei lá, 24 horas, vou fazer uma concentração desse volume. Então, eu tinha 100 litros de cultivo, vou reduzir esse volume, né, por filtração, por centrifugação. E a diferença que ocorre para fazer MAMP é um passo de inativação. Essa inativação das bactérias pode ocorrer de diversas formas. Inativação térmica, inativação por luz UV, inativação por sonicação. São padrões diferentes, que isso daí quem está produzindo adota, né? E que também gera padrões de respostas imunológicas diferentes, porque a inativação, por exemplo, por UV, vai só causar um dano de DNA numa bactéria. Uma inativação térmica vai causar outros tipos de dano nela. Então, são depois produtos que vão gerar respostas diferentes quando a gente está pensando no uso. Então, inativei, vou para o ultracongelamento dessas bactérias e depois eu vou secar elas, passando a água direto do estado líquido para o gasoso, né, por sublimação. Tem que ser seco dessa forma, que é a liofilização, porque é o processo que garante a estabilidade delas. Então, eu não posso secar com calor? Não, a bactéria é sensível a isso. Então, sempre a gente tem que fazer um processo de secagem por liofilização e, no fim, a gente tem um pozinho que é utilizado nas formulações. Bom, a ideia aqui tirei essa frase, porque você deve questionar os probióticos em uso tópico, né? Isso era uma matéria que eu estava lendo num site de cosméticos, né? Então, se vocês olharem lá fora, já tem muito muito produto comercial, da Clinique, Garnier, várias outras marcas conhecidas, colocando probiótico no seu rótulo, né? Então, por que você deve questionar? Será que é probiótico mesmo? Não é. Eles só estão utilizando do marketing, né, para atrair o consumidor falando que é probiótico. Qual é o problema de ter um probiótico numa formulação cosmética? Incompatibilidade de fórmula. Então, sempre a gente tem que utilizar algum tipo de preservante, de conservante, e isso é justamente para evitar uma contaminação do produto. E a bactéria que a gente está colocando ali, se a gente estivesse colocando viva, ela também é afetada pelo uso desses conservantes. Então, hoje, tudo que se utiliza, né, no mercado são os MAMPs, os paraprobióticos em formulações cosméticas. Aqui, colocam em negrito, por exemplo, probióticos, justamente para trazer esse conceito, e no lado fractions. Então, lembrando lá do conceito que eu falei de paraprobióticos, então, os micro-organismos inativados ou suas frações celulares, então é isso que está indo aqui nesse produto. Tem ação, né, de efeito imunomodulador na nossa pele, através do reconhecimento que a gente tem dessas frações pelo nosso sistema imune. Aqui, da mesma forma, uma máscara da Garnier, probiótico bem grande e fractions apagadinho, né, trazendo esse conceito. E depois eu vou mostrar para vocês o que aparece, né, no rótulo desses produtos por trás, né. Aqui, soluções para rosácea, né, vermidão, específicos, né, da Clinique. Aqui, tecnologia de microbioma. Aqui também utilizando Microbiotic Technology. Então, são todos produtos, né, são lançamentos, são produtos que entraram há pouco tempo no mercado, mas que é uma aposta muito forte, que está tendo uma tendência, né, de marcas grandes indo muito para esse lado. Aqui um exemplo, essa empresa lá de Santa Catarina, ela trabalha numa linha para crianças especificamente atópicas, perissensíveis, uma linha sem cheiro, sem parabenos, sem químicos, assim, mais normais que se usam em formulações cosméticas, e eles fazem muito o uso de paraprobióticos, dos MAMPs, em todas as formulações deles. E tem efeitos muito bons, né, a nível de resultado, né, que a gente já tem conhecimento, principalmente em crianças, né, que têm muita sensibilidade, muita dermatite. Isso daqui tem ajudado bastante. E aqui um exemplo de probióticos, aí sim, só que daí em cápsulas. Aqui nesse produto, né,
eu tenho cápsulas, comprimidos, desculpa, contendo probióticos e outros contendo suplementos, tá? Por que separar? Isso daí só um parênteses, né? Interessante. Suplemento de vitaminas e minerais não é um recipiente inerte para a gente formular junto com probiótico. Então, isso é uma coisa também que a gente vem falando muito, não é o objetivo da aula, mas assim, parar de formular, por exemplo, probióticos usando como recipiente o FOS. Ele não é específico para isso, né? Pensando em estabilidade do produto. Então, eu vou formular um probiótico com FOS, por exemplo, vou formular um probiótico com suplementos, vitaminas e minerais na mesma cápsula. Esse recipiente pode não auxiliar e até prejudicar muito a estabilidade das bactérias vivas que estão ali. E a gente tem estudos que demonstram isso. Então, procurar sempre por um recipiente inerte, formula probióticos, e é o que eles fazem aqui. Eles separam justamente. Claro que fica uma questão visual também, mas né, separar as coisas porque não são compatíveis. Então, pensando nisso, na teoria muito legal, mas na prática não é exatamente o que está acontecendo. Então, de fato, não tem probiótico nas formulações cosméticas, mas sim para probióticos. Então, a gente só está utilizando o nome porque é o conceito mais conhecido, né? E tem que se utilizar disso mesmo. Então, se vocês olharem, né, atrás, nos rótulos, por exemplo, de ingredientes desses produtos que eu mostrei, vocês vão olhar e vão achar insinemes do tipo Lactobacillus ferment lysate, outro exemplo, Saccharomyces lysate, Bifida ferment lysate, Saccharomyces lysate. Então, são lisados de Saccharomyces, são lisados de Bifidobacterium, que nem aqui, por exemplo, lisado de Bifidobacterium. Qual que é a Bifidobacterium que a gente está usando? É uma Bifidobacterium lactis, é uma Bifidobacterium bífido? Isso não está sendo falado e não é falado mesmo em formulação cosmética. Isso aqui é um termo genérico, então vai dessa forma para o rótulo e está tudo certo. É o padrão, né, de nomenclatura para cosméticos. Então, Lactobacillus, da mesma forma, Lactobacillus ferment lysate. Qual é o Lactobacillus que está ali dentro? Só vendo de fato com o formulador, né, indo mais atrás, mas na fórmula vai aparecer algo genérico. E são esses nomes que aparecem, né, em todos aqueles produtos que eu mostrei para vocês. Bom, e com relação, né, a ensaios clínicos, hoje a gente já tem desenvolvido, falando como Gávea, né, a gente já fez 4 ensaios clínicos utilizando paraprobióticos para aplicação tópica, né, e o que é mais focado, né, o que sempre se analisa nesses ensaios clínicos de eficácia percebida, né, em pessoas mesmo, padrões, né, de secreção sebácea, lipídios do extrato córneo, perda transepidérmica de água, aquela função barreira, se a pessoa está melhorando, se está íntegra, se está piorando. Então, todos esses parâmetros de hidratação, de perda de água, parâmetros inflamatórios, oxidativos, todos relacionados com a importância da função barreira. Então, eu estou aplicando, por exemplo, um paraprobiótico numa pessoa com dermatite atópica, vou avaliar se esses parâmetros aqui estão melhorando ou não. Então, se eu tenho melhor em algum desses parâmetros, já é muito bom. Se eu tenho todos, excelente. Né? Então, melhora de quadro inflamatório, redução de estresse oxidativo, aumentar a hidratação, né? Reduzir perda de água transepidérmica. Então, isso, quando se faz essas avaliações, são procedimentos, né, análises que são comuns, né, para todos esses ensaios. E antes de começar o ensaio clínico, né, a gente começa sempre um trabalho com células. Então, trouxe só aqui alguns exemplos. Então, iniciamos um trabalho de pesquisa com os paraprobióticos, MAMPs, né, em 2021, foi esse trabalho, já aconteceu antes, ele foi publicado né, em 2021, em linhagem de macrófagos. Então, observamos quais eram as respostas, analisando o quê? Estresse oxidativo, viabilidade celular, perfil de citocinas inflamatórias, tudo isso utilizando essas linhagens. Tivemos resultados bons com os MAMPs, vamos prosseguir. Daí, continuamos, por exemplo, né, pensando em reparo de feridas com
Células 3C3. 3C3 são fibroblastos, que são um padrão de células utilizadas em pesquisa, né, para a pele. Então aqui a gente fez trabalhos simulando feridas, analisamos perfil inflamatório, estresse oxidativo, então sempre a mesma coisa, porque tudo sempre que importa é a função barreira apresentada. Então, meu produto consegue diminuir o estresse oxidativo nessas células? Consegue melhorar o perfil de citocinas inflamatórias? Então tudo isso é avaliado nesses ensaios. Aqui novamente tivemos bons resultados e por isso que a gente prosseguiu para ensaios clínicos, porque a gente tem que pensar também que ensaios clínicos custam muito caro, né? De eficácia percebida um pouco menos, mas de consumo oral mais ainda. Então tudo isso tem que ter um embasamento, né, para dar continuidade, né, na sequência de pesquisa que a gente desenvolve. E com isso, nós direcionamos alguns ingredientes com base nas análises in vitro. Então, por exemplo, aqui, células inativadas de Streptococcus thermophilus. Então, seriam Streptococcus ferment lysate, se aparecer na composição de produto, né? Direcionamos ele em pacientes com dermatite atópica. Então, foi feito todo o recrutamento, aplicação de cremes, né, contendo somente o paraprobiótico do Ilus, o MAMP como ativo, e analisado nessas pessoas todos aqueles parâmetros de lipídios, de perda de água transepidérmica que eu mostrei, e além disso, perfis inflamatórios, oxidantes, e com isso, em questionários também, teve melhora de coceira, teve melhora de irritação, teve melhora de descamação da pele. Então, são todas feitas análises nas pessoas, na pele, como também questionários, porque isso também é uma questão de qualidade de vida para a pessoa. Então, com isso, 60% de melhora na inflamação, 74% de melhora na cicatrização, redução de peroxidação. É o que eu falei, pode ser que ele não seja bom para tudo, mas auxiliando em alguns parâmetros, a gente pode compor produtos, né, que façam muito bem para a pele, por exemplo, de pessoas atópicas. A mesma ideia foi feita com a Bifidobacterium lactis, então Bifida ferment lysate. A gente direcionou ela para um shampoo anti-caspa, então avaliar, né, se somente a aplicação do MAMP, sem nenhum antifúngico, nenhum bactericida junto com a formulação, auxiliaria, né, para a redução da formação de caspa nas pessoas. E teve muita melhora. Então, assim, só interferindo na microbiota desse couro cabeludo, tentando tirar aquela malacésia que está ali consumindo tudo que interessa só para ela, a gente já teve melhora. Então, assim, só ela faz um milagre? Não totalmente, mas tem um quadro de melhora muito bom e que a gente pode associar com outros produtos, né, para ter uma efetividade muito boa e rápida, né, para o tratamento de caspa, por exemplo. Então, aqui, análise de viabilidade celular, pele, regeneração da função barreira, melhora de aspectos de descamação. Então, as pessoas fazem um chapalho de cabelo em chapas pretas, é analisado, né, o quanto de caspa está caindo do cabelo dessa pessoa ao longo do tempo do tratamento. Então, com isso, né, nesse caso específico de MAMP de Bifida, melhora de cicatrização, inflamação, viabilidade celular e redução de peroxidação. Outro trabalho que a gente fez aqui com pacientes com psoríase, né? Então também bem complicado, qualidade de vida também das pessoas aqui bem afetada pela psoríase. Então tivemos na utilização do HGB, que é Lactobacillus gasseri, então aqui seria um Lactobacillus ferment lysate, utilizado na formulação. E na equilíbrio de pele, melhora de perfil de oleosidade, hidratação, descamação, redução de inflamação, melhora de viabilidade, peroxidação. Então as coisas, vamos dizer assim, se repetem, mas se repetem pensando no quê? Pensando nesse conjunto de coisas. Então eu avalio sempre função barreira, função barreira, função barreira. Por quê? Porque se ela está íntegra, eu tenho tanto uma pele saudável como uma microbiota saudável. Se ela está com problema, vai afetar minha microbiota, vai afetar a pele. Então são coisas interconectadas, né, e que
tem muita influência da função barreira e por isso que sempre a gente avalia a função barreira quando a gente está avaliando, né, os benefícios de uso que um probiótico pode trazer para a probiótico. Acho que é isso. Espero ter ajudado.